Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teo, filósofo e mestre José Massango, todas as obras, a mente de Deus, enciclopédia de conhecimento e o mar da sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teo Filósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje, que é pastores e pactos diabólicos. Para debater em torno deste tema, nós recebemos dois convidados especiais. Recebemos o músico e o curandeiro Magocha, e também recebemos o pastor Flávio, que vai nos ajudar a debater em torno deste tema pertinente e atual. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o curandeiro e músico Magocha. Saudações, Magocha, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo ao fuso horário de onde estiver a ver o programa ou de onde puder acompanhar o programa. Aqui é o vosso Magocha Xingondo Chamchangana, o embondeiro que não se move com águas pequenas, padrinho de cobradores, motoristas de chapa e as mamanas que confeccionam boas refeições nos mercados. Sintam-se cumprimentados, Tocosa. Curandeiro, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se tem um ponto prévio que nos traz no dia de hoje. É exatamente sobre mim mesmo. Eu me encontro um bocadinho triste com o povo moçambicano, por estar a ser influenciado por algumas pessoas. Há muita gente hoje em dia, internautas, a usarem meu nome, a comerem dinheiro de pessoas em meu nome. Criou-se por aí, se for as redes sociais, os que usam Facebook, tem muitos Magocha, outro Magocha com CH, outro não sei lá o que, com alguns números quase idênticos aos meus, com algumas coisas assustadoras aí nas redes, sangue, dinheiro, não sei o que. Isso não tem nada a ver com Magocha. Recebi muitas pessoas que já foram cair em Mambone, foram cair aonde? À procura de Magocha e gastaram milhões e milhões de dinheiro, e eu estou constrangido com isso. Quero dizer ao povo moçambicano para abrir os olhos, para ficar atento. O Magocha é este, não tem outro. Eu sempre que quero tratar assuntos com alguém que está fora do país, que está na Alemanha, que está na França, está em Angola, está em Portugal, todos aqueles que tratam assuntos comigo, eu sempre dou as caras nas redes, assim como, principalmente no WhatsApp vídeo, eu converso com as pessoas dessa maneira. Então, se existe uma outra cara de extorquir dinheiro em meu nome, este não sou eu. Eu recebi essa informação a partir da própria sede da Metram e recebi essa informação a partir das pessoas. Eu quero alertar ao povo moçambicano que vocês conhecem o Magocha, portanto não se deixem levar. Os meus contatos voltarei a deixar novamente, que é para você poder ficar lúcido, não se atrapalhar. Muito obrigado pela oportunidade de eu poder desabafar aqui com o meu povo moçambicano. Estou gozando. Obrigado, curandeiro e músico Magocha. Temos um outro convidado especial, que é o pastor Flávio. Homem de Deus, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Saudações, Massango. Saudações, Magocha. Saudações, povo de Deus. Sejam bem-vindos e Deus abençoe nós todos. Antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se há um assunto que gostaria de tocar ou podemos avançar. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos ao tema. Obrigado, pastor Flávio Chulundo. Obrigado, curandeiro Magocha. Todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Também podem colocar as vossas opiniões em torno do nosso tema, que é pastores e pactos diabólicos. Hoje nós recebemos dois convidados especiais. Recebemos o curandeiro Magocha e também recebemos o pastor Flávio. Já temos aqui algumas mensagens na nossa página do Facebook. Temos aqui a mensagem da Estrela da Manhã. Boa tarde, Massango e painelistas. Estou ligado. Nosso muito obrigado. Temos aqui uma outra mensagem do Constantino. Boa tarde, ilustre Massango, ligado a partir da cidade da Beira. Curandeiro e pastor, hoje nós temos como tema pastores e pactos diabólicos. Enquanto seres humanos, nós tomamos decisões, escolhas, caminhos e direções pelas quais orientam
às nossas vidas. Sejamos cristãos ou praticantes de outra fé, falamos em sacrifícios ou pactos. Começo com Curandeiro Magos. Curandeiro, o que seria um pacto? Pacto é uma aliança, ou um trato, um contrato entre duas entidades com diversos tipos de interesse, dependendo daquilo que a pessoa vai pedir no trem. Portanto, resumidamente, é uma aliança. É uma aliança. Obrigado, Curandeiro Magos. Passo agora para o pastor Flávio. Pastor, o que é ser pastor? Também o que é um pacto? Como perguntas prévias. Muito obrigado. Ser pastor é ser servo de Deus para servir o povo, não é? Alguns tomam ser pastor como um ponto de fazer os outros se ajoelharem diante de si ou outra coisa. Mas ser pastor é ser servo de Deus para servir a sua igreja, para servir as pessoas, né? É o pastor que deve visitar os membros, é o pastor que deve visitar os doentes, é o pastor que deve servir a igreja, não é? E relativamente ao pacto, não vamos fugir. Pacto é um acordo, é uma aliança, é realmente algo que uma ou duas entidades têm em comum, ou de acordo, para poder levar a cabo um certo assunto. Como, por exemplo, o casamento, não é? É um pacto. Temos, do lado espiritual, temos a questão de alguém tomar pacto com Deus por meio do batismo, para poder trabalhar para Ele, mas também pode ter, como estamos a ter o nosso tema aqui, um pacto que é realmente diabólico, que é tomar uma aliança com Satanás para fazer aquilo que Satanás quer. Ou por outra, existem alguns pactos que parecem ser de uma outra entidade, mas na verdade são de uma entidade. Muito obrigado. Obrigado, pastor Flávio. Volto com o Curandeiro. Curandeiro, quando se fala de pactos, se diz que existe um pacto com Deus e existe um pacto diabólico. Na sua opinião, o que seria um pacto com Deus? O que seria um pacto diabólico? Tendo em conta que o Magosha já foi profeta e hoje é um curandeiro. Eu sempre gosto de ratificar essa parte de já foi profeta. Não é isso aí. Sendo curandeiro, fui consagrado a profeta, mesmo sendo curandeiro, porque profetizo. Ok? Praticamente aí não veio nenhuma coisa nova aí. Apenas veio o título de profeta. Ok? Então, pacto com Deus necessariamente deveria ser fidelidade naquilo que é o mandamento de Deus. Mas hoje em dia eu quero arriscar e dizer que 85% não tem aliança com Deus. E a maior parte dos que não tem aliança com Deus são os que mais usam o nome de Deus. São os que mais pronunciam o nome de Deus. Porque hoje em dia, na minha observação, eu fiz um levantamento e fui perceber que o nome de Deus e de Jesus, principalmente na África ou em Moçambique, está a ser usado como bolada. E sendo levado o nome de Deus e Jesus como bolada, as pessoas já abrem estabelecimentos para falar de Deus. Afinal de contas, aquele estabelecimento é uma maneira de guevar produto. Produto é o povo. É guevado para vir naquele estabelecimento para que as pessoas possam enriquecer em nome de Deus. Ok? As mesmas pessoas fingem ter algum pacto com Deus. Mas se nós formos a trazer um pente fino e procurar perceber se essa pessoa vive de acordo aos mandatos de Deus, vais perceber que esta pessoa está muito fora. É mais estúpida, mais fora da linha, mais desobediente do que aquela pessoa que assume não estar a andar no caminho de Deus. Portanto, para mim, a maior parte dos pactos diabólicos se encontram exatamente para pessoas que conhecem as coisas, dizem viver das coisas,
mas elas não estão lá. Agora, o pacto diabólico seria o quê? Ou por outra, vou começar pela proveniência. A proveniência é a ganância das pessoas. As pessoas querem mudar de status de hoje para amanhã. Não importa se é um pastor, se é um curandeiro, se é qualquer um, se é um mecânico, etc, etc. Mas a tendência de todos, ou da maioria, principalmente de certas pessoas preguiçosas para trabalhar, procuram sempre procurar uma entidade para fazer um pacto que possa flexibilizar a sua vida. E é isso que muitas das vezes vem destruindo a maneira de ser e estar do nosso cotidiano, criando problemas, criando uma espiritualidade negativa nas famílias, fazendo com que as mesmas tenham consequências e problemas difíceis de se resolver por causa da existência desses pactos diabólicos, que depois vamos pentear mais lá à frente para se perceber melhor, afinal, como é que são feitos e qual é a consequência, quais são os riscos, quais são as vantagens. Vamos trazer um pouco mais. Obrigado, curandeiro. Pastor, o curandeiro afirmou que 80% dos líderes, me corrija se estiver errado, curandeiro, que falam de nome de Cristo ou de Deus, fizeram pactos. O que pensa em torno disso, tendo em conta que é comum ouvir na nossa sociedade que os líderes atuais fizeram pactos diabólicos? E na sua opinião também, o que seriam pactos diabólicos, o que seriam pactos com Deus? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, chefe Massango. Falar de 80% eu não posso arriscar. Primeiro porque não se fez nenhum levantamento. Eu, aliás, ainda não vi um documento que fala de um levantamento estatístico desses pastores com pacto diabólico ou não, não é? Mas dizer que existem. Agora, em que percentagem? Pode ser menos de 80%, ou mesmo 80%, ou mais, não é? Ou mais de 80%, não é? Porque realmente existem pessoas, ou por outra, existem pastores que tomam esses pactos com o diabo, não é? Para poder ministrar o povo de Deus, para poder ter mais pessoas, não é? Muitas vezes tem sido por conta de dinheiro, não é? Tem sido por conta mesmo da ganância. Eu estava a falar aqui, o meu colega do painel, e realmente as pessoas entram nisso e vão enganando pessoas, pessoas inocentes, que não sabem que o tal pastor está usando realmente algumas coisas estranhas para poder lhes dirigir, não é? É verdade, existem pessoas cientes que têm pactos diabólicos e falam em nome de Deus. Existem outras pessoas que têm pactos diabólicos, portanto que não sabem, são inocentes, não é? Então aqui não queremos falar daqueles que sabem ou para o outro, ou daqueles que não sabem. Queremos falar do pacto diabólico, não é? Há pessoas que realmente se ligam com o diabo. Sabendo ou não sabendo, existem pactos de diabo. Aí nós estamos a falar dos pactos conscientes e inconscientes. Inconscientes. Há pessoas que vão ter pacto com o diabo realmente porque nunca tiveram conhecimento de que ter pacto com o diabo não é o certo, não é? E há pessoas que levantam de sua casa, vão diretamente à procura de pactos diabólicos. E outros recebem propostas e aceitam, não é? Alguns recebem e não aceitam. Agora, pacto com Deus é realmente seguir taxativamente o que está escrito. Chefe Massango e todo o público que nos assiste, não é? O pacto com Deus é aceitar Jesus como seu Salvador, é aceitar Jesus como mantenedor e seguir exatamente aquilo que ele escreveu para nós, não é? Tanto, pacto com o diabo é realmente procurar aditivos nesta vida, não é?
procurar alguma coisa adicional para poder viver. Olha, há pessoas que dizem, olha, Deus tem que ser ajudado, Jesus tem que ser ajudado. Eu tenho que ir à igreja, mas Jesus tem que ser ajudado por alguma coisa. Né? Na verdade, isso já torna-se algo que está fora dos padrões divinos, que está fora dos padrões cristãos. Não é? É o que estamos a falar aqui. Não querendo dizer que se um pastor vai para pacto, vai para lá procurar aditivos, é que ele... não exatamente. Mas é procurar aditivos que realmente estão fora da vontade de Deus. Isto é ir tomar uma outra força externa, uma força que não tem nada a ver com Deus. E se uma força não tem nada a ver com Deus, esta força está aliada ao inimigo de Deus. E o pacto diabólico, como é que é feito? O pacto com Deus, como é que é feito? Eu já estava a dizer. O pacto com Deus é quando alguém se entrega completamente a Deus. E só faz aquilo que é vontade de Deus. Não é? Aquilo que está escrito na Bíblia. Olha, se nós queremos conhecer Deus de forma certa e verdadeira, leamos a Bíblia. E acabou. Este é o pacto que nós vamos tomar com quem? Com Deus. Portanto, o pacto com o diabo também é um pacto que já está fora dos padrões bíblicos. Não é? Onde as pessoas podem ir tomar banho ou podem cortar o corpo para colocar alguma coisa. Mas isso onde? Pode ser os curandeiros, os feiticeiros, não é? E então, os curandeiros têm esse poder de fazer esta aliança com o diabo? Meu irmão, na verdade é que os curandeiros muitas vezes, não é? Usam artes mágicas, não é? Artes mágicas, e invocam espíritos. E à medida que eles invocam espíritos, já estão fora dos desígnios de Deus. Já estivemos a falar aqui, José Massango, né? Não é? Eu lembro que já estivemos a falar aqui na presença do meu amigo Magocha, eu chamo ele de meu amigo, né? E também estivemos a falar aqui na presença da irmã Sônia. Estivemos aqui um dia com a irmã Sônia. Eu chamo ela de Mana Sônia, não é? E saudações aí, Mana Sônia, sei que estás a nos assistir. Mas a verdade é que, à medida que nós invocamos, à medida que alguém invoca os espíritos, está contra o quê? A vontade de Deus. Porque Deus não aceita esse negócio. A Bíblia é clara e contundente ao dizer que, olha, não se pode invocar os espíritos. E quem ensinou isso é realmente o diabo. Obrigado, pastor Flávio. Curandeiro, qual é a origem do pacto diabólico e também do pacto divino? Em algum momento o pastor afirmou que um curandeiro pode ajudar nesta aliança com o diabo. O que pensa em torno disso? Eu gosto muito de ouvir quando o meu irmão dá umas voltas, umas retaguardas. É assim, a origem real, no meu entender, ok? Eu acho que depende das atitudes de cada indivíduo. Como cada indivíduo pensa no seu coração. É aí onde nasce o espírito diabólico. A ganância que a pessoa tem. A ambição de querer ver uma outra pessoa a sofrer para que ela possa estar bem. Começa daí. Muitas das vezes vais perceber que alguém levanta para ter com um curandeiro. Eu recebo muito essas pessoas que precisam de progredir sacrificando outras pessoas. E eu sempre dou o conselho que não. Para você poder progredir, não é necessário você machucar alguém. Não é necessário você fazer coisas que possam prejudicar uma outra pessoa. Não. Estás a começar mal. O que deve fazer, você deve vir ter comigo, sendo curandeiro, para que você seja preparado e você ter um brilho, ter visibilidade. E isto acontece. Mas todos esses poderes que são manifestados, todas essas evocações que são feitas, são permitidas por Deus.
Porque se Deus é, como os pastores dizem, todo-poderoso, e eu também digo todo-poderoso, então não permitiria nenhuma outra força negativa capaz de trazer resultado no trem. Por quê? Estamos todos sobre a face da terra onde tem um único remote control, que é Deus Jesus Cristo, ok? Então, se temos esse remote control de toda a espiritualidade, nenhum outro homem poderia ter um poder de fazer acontecer. Mas hoje em dia nós temos certeza absoluta, até os líderes espirituais, religiosos, já sabem que sim, com o curandeiro nós podemos ter flexibilidade naquilo que nós queremos. Se nós queremos para a nossa igreja progredir, então nós vamos ter com o curandeiro vai nos preparar a nossa igreja. Aí depende do que você vai à procura nesse curandeiro. Se vai à procura de apenas um rosa-rosa, vai à procura de um medicamento que possa trazer de facto, só raiz só, chegar a ser colocado aqui, as coisas mudam. Mas essa raiz, você não sabe como ela foi levada, como é que ela deve ser aplicada, e tem as normas que você deve cumprir, ok? Mas quando você cumpre de verdade aquilo que você prometeu ao curandeiro, você vê a tua igreja de noite para dia está a ficar cheia. E as coisas estão a acontecer. Então, o curandeiro pode ajudar um pastor? Não pode, tira esse pode. O curandeiro ajuda os pastores a se sentarem. O curandeiro? Exatamente. Olha, tudo começa da origem de base. A origem de base, estando em África, você estando em Moçambique em particular, a origem de base, a origem mãe é a sua tradição, ok? Por isso que todos os homens hoje que dizem são homens de Deus nasceram de ventre de uma mãe. E se nasceram de ventre de uma mãe, quer dizer que tem tradição, tem cultura, tem hábitos e costumes do seio da família. Assim, tendo esses hábitos e costumes do seio da família, a pessoa cresce sabendo como se anda, como se gatinha, como se nada nesse rio que é da prosperidade moçambicana ou por outra prosperidade africana. Então, quando você nasce a saber, você pode depois, por causa da modernidade que nós temos hoje, da civilização que nós recebemos através da Bíblia, que era para termos cada vez mais uma maneira de ser e estar num padrão capaz de ser controlado a nível do mundo, porque a Bíblia nos trouxe isso. Nós estamos a ser controlados psicologicamente. Ok? O controle, quando aparece psicologicamente, algumas pessoas saem e esquecem dos seus hábitos e costumes, das suas raízes, da sua família. O que é que fazem? Dizem que eu não cultuo isto, não cultuo isto, não cultuo isto. Ok, já tenho um novo posicionamento, agora sou líder espiritual, então isto, tudo aquilo que se faz na minha família eu não faço mais. Mas a fome é quando aperta nesse indivíduo. Ok? Você já está sentado, tudo bem, foi revestido, foi consagrado como pastor ou profeta, etc, etc. Engala, aí fica. A fome chega, quando a fome chega, o que é que a pessoa pensa? Eis, meu pai, meu avô, tinham prosperidade. E aquela prosperidade, eu me recordo que nós um dia fomos num sítio Y com vovó, ou fui com papá, no sítio Y. Ele já lembra-se. Ainda não está super consciente. Lembra-se por causa da fome. Quando se lembra por causa da fome, o que é que faz? Procura uma gocha, procura um mate, procura qualquer um que é da medicina tradicional. Vai pedir socorro. Primeiro porque na igreja ele é desprezado. Ele prega a palavra, ninguém olha para ele porque não tem poder. Muitos pastores e profetas de hoje em dia são pessoas que foram à igreja 5 dias, foram ditos, já é pastor, vai abrir o ministério. Foram abrir o ministério. Não tem vocação, não tem dom, não tem chamado, mas apenas está a cumprir vontade de um outro homem. Essa pessoa não tem nada para dar. Então, quando lembra-se por causa da fome lá, ele corre. Quando vai para lá, uma gosta diz, ok, tudo bem, eu posso te ajudar nisso. Ok? E é ajudado, pode apanhar uma gosta que vai te ajudar limpo. Sem invocar nenhuma espiritualidade negativa, ou que não evoca nenhuma espiritualidade negativa, além dos seus defuntos, ok? Então, quando apanha um que faz coisas limpas, essa pessoa vai trabalhar, vai prosperar, sem criar consequências no seio da família. Porque nós estamos a olhar para a vida pastoral ou vida ministerial de uma maneira muito limpa, enquanto se você pegar pastor por pastor, começar a investigar como ele vive em casa dele, você vai se arrepender e não há de pisar mais a igreja. Porque são os mesmos que mais vivem conosco, estão em fila nas nossas casas. Para nas noites, aliás, nas noites em fila aqui. Para de dia virar, começar a falar coisas que não tem nada a ver. Falam muitas coisas, por quê? Porque sabem como eles adquirem, então querem cegar os outros para não poder adquirir. Isso é luta de fome, eu costumo dizer, engala só o que está acontecendo. Curandeiro, tendo em conta que Deus é que criou as ervas. Isso.
pode-se afirmar que Deus é que revela aos curandeiros as plantas e os curandeiros usam aquelas plantas para ajudar. Eu afirmo de boca cheia que todo curandeiro tem Deus, ok? Mas em algum momento o curandeiro pode se afastar também de Deus. Da mesma maneira que um pastor se afasta de Deus, ok? Por ambição. Em algum momento o curandeiro também pode se afastar de Deus. Será que pode diferenciar esses dois curandeiros e também os pastores? Okay. De uma forma bem resumida para passar para o pastor. Quando é que um curandeiro, porque todos nós somos filhos do Altíssimo, isso não podemos discutir. Se formos a discutir é por causa dessa diferença de queremos estar na concorrência para cada um poder fazer o seu pão. Apenas, mais nada. Então, se seguirmos a lógica, sendo filhos do Altíssimo, todos nós, aquele que nasce depois descobre que tem chamado para o curandeirismo e vai cumprir o seu chamado de curandeirismo, termina. Significa que Deus lhe permitiu para ele estar na terra e cumprir com o seu papel como curandeiro. Essa pessoa é revelado raízes, é revelado sonhos, etc, etc, para poder salvar as pessoas ou para poder ajudar as pessoas. Mas dentro já do pacote de curandeirismo, a pessoa já está lá, eu sou curandeiro, ok? Já estou a ser curandeirismo, já estou a trabalhar com curandeirismo, mas a velocidade dos resultados do meu trabalho ainda não me são eficazes. É aí onde começa a confusão. O que eu faço? Deixa eu sair um bocadinho da ordem onde eu aprendi, por exemplo, as plantas, tudo mais. Sair um pouco do pacote do meu mestre. Ir procurar uma outra pessoa para me acrescentar outras forças. Aí já vai a busca de forças negativas. Onde os seus próprios ancestrais primeiro afastam-se, ficam do lado. Porque numa casa, se formos a fazer um levantamento estatístico profundo, numa casa, um empregado e o filho de casa, quem trabalha mais é o empregado, verdade ou não? Isso é real. Portanto, quando se busca uma força negativa ou uma força nova para vir trabalhar, seja curandeiro, seja pastor, se é Deus que estava no comando, então tem que afastar, estar do lado, ok? Para estar a trabalhar com aquilo que ele pretende. Se é um curandeiro, então os defuntos ficam do lado para colocar em frente aquilo que ele foi buscar, que vai trabalhar. Portanto, tudo isso é criado por causa de um único elemento. Toda a África e todo mundo está a lutar por causa de uma única coisa. Fome, só mais nada. Obrigado, curandeiro Magosha. Pastor, o curandeiro nos trouxe aqui uma explicação em torno do pacto diabólico e também do pacto com Deus. E afirmou que os curandeiros são inspirados por Deus. Eles recebem a revelação divina e por isso que em algum momento nós acabamos tendo curandeiros que conseguem ter as ervas. Por exemplo, no curandeirismo se diz que é um nhangarum. Me corrija, Magosha, se estiver errado. Um nhangarum é aquele que recebe a revelação para trabalhar com as ervas, para ajudar. E podem ajudar também com ervas para ter crentes na igreja, para encher na igreja, para ter poder. O que pensa, pastor, em torno disso? Chefe Massango, de forma clara, né, e objetiva, qual é o pacto que o Magosha tem? Afirmou que com Deus? Não afirmou. Ele só disse que os curandeiros têm Deus. Magosha, de uma forma bem rápida para deixarmos o pacto que o Magosha tem. Sim, é pacto com quem? Eu tenho pacto com os meus antepassados. Obrigado. Ok? Mas tenho Deus. Porque Deus é que fez os meus antepassados. Então não deixo ele ficar bêbado por causa da minha afirmação. Que fique lúcido e caminhe lúcido. Não. Essa afirmação não está clara. Tem pacto com quem? Essa é a pergunta. Ele é inteligente, né? É pacto com quem? Com quem tem pacto? Com os antepassados. Isso está claro. Mas entende? Está claro. Tem pacto com os antepassados. Quer dizer, ele já está a fugir com seringa no músculo. Não é? Ou então, ele não sabe dizer se ele não quer dizer. Não sabe ou não quer dizer se está com Deus, tem pacto com o diabo ou tem pacto com quem? Com Deus. Há uma coisa que nós devemos entender, não é? Ou é Deus ou é diabo. Não há meio termo. Ele sabe. Está claro isso, não é?
de que lado exatamente ele está. Falou dos antepassados, de Deus. Exatamente. Ponto. O problema é que para ele nascer, não sabia. Não é? Qualquer um. Ninguém sabe, ninguém fez plano para poder nascer. Não se entende? Ninguém fez plano. E mesmo os seus pais não sabiam que iam nascer um jovem claro assim. Não sabiam. Quando esteve grávida, talvez a mãe, quando estava grávida, pode ter havido alguma, não se sabe, ora, será mulher ou um homem. Está a entender? Está a entender? E não só, os pais dos seus pais também não sabiam de nada. Está a entender? Uma coisa que nós devemos entender aqui, é que nós fomos feitos sem saber que seríamos feitos. Até os tais antepassados, não é? Que ele afirma estar ou por ter pacto com eles, realmente não sabiam em nenhum momento que viriam à existência. Então, se nós viemos à existência, é que há uma força maior, não é? Uma inteligência maior. É Deus. Deus é que nos fez estar aqui, não é? E o que acontece é que nós temos que fazer exatamente aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que é a vontade de Deus. Jeff Massango, outra coisa que nós vamos falar aqui é que não estamos a falar de fome. Há uma coisa aqui que uma gosta deve saber. Não estamos a falar de fome, não estamos a falar de comida. Estamos a falar de pacto diabólico ou pacto de Deus. Uma gosta basta falar de alguma coisa, ele corre para a fome. Não estamos a falar de fome, senão nós também vamos chamar a ele está a fazer curandeirinho por causa de fome. Não. Se é um pacto, então por que ele vai querer falar de fome? Porque pacto é uma coisa que nós devemos fazer e é uma coisa que tem que trazer vida, não é? Então, meu amigo Magoshi, nós não vamos falar de fome. O nosso tema não é fome. O nosso tema não é saber se pastores vêm à sua casa ou não vêm. Não é exatamente isso. Esse é o nosso tema. O nosso tema é fazer isto. É pacto diabólico ou não é pacto diabólico? Se nós lemos a Bíblia no livro de Reis, vamos ver uma coisa interessante. Onde havia muita fila de profetas de Baal. E eles eram reconhecidos a nível da sociedade. Estás a entender? Mas quando o profeta de Deus verdadeiro aproximou-se a Elias e disse que, olha, vamos agora ver quem é verdadeiramente o profeta de Deus. Quem é o verdadeiro profeta? Fez o sacrifício. Até Elias zombou deles. Olha, chamem o vosso Deus. Vamos lá ver se talvez ele esteja a dormir ou tenha viajado ou alguma coisa. Está entendendo? O que aconteceu é que aqueles manos não conseguiram fazer cair fogo. Está entendendo? Não conseguiram cair fogo. Mas um só. Quantos eram profetas de Baal? 500, 600, um número muito alto. Não é? Muitos profetas. Mais de 600 profetas. Mas eles não estavam a fazer nada sobre Deus. E eles tinham ido à procura de magia. Eram muitos, claro. Eu não quero negar isso, são muitos. E não quer dizer que, sendo muitos, é o que Deus quer. Deus não está preocupado com a quantidade. Deus está preocupado com a qualidade. Não é? E eles se diziam ser profetas verdadeiros. Não é? Mas Elias, quando aparece, e ele diz, olha, coloquem lenha aqui, coloquem um animal e botem muita água. Ele orou e o fogo caiu do céu. Está claro. O fogo caiu e todos eles começaram a compreender, e o povo de Deus compreendeu que não, os profetas de Baal não eram verdadeiros. Mas por muito tempo os profetas de Baal foram seguidos pelo povo. Mas quando aparece o profeta Elias, eles compreenderam que Deus não estava nos desígnios, não estava nos moldes daqueles pastores. Não é? É verdade, pastores vão para a casa dele, não é? E talvez casa de outros colegas. Ele me acusou no outro dia aqui. E disse que eu vou para colegas dele. Me acusou. Coitado de mim.
Eu nunca fui para casa de um curandeiro. Mesmo antes de ser pastor. Nunca pisei lá, nunca fui ajoelhar. Nunca cheguei, não sei como é que se faz. Está entendendo? E ele me acusou aqui. Mas na verdade, porque ele quer dizer o quê? Ele quer tentar dizer que, olha, os pastores todos vão para os curandeiros. Não. 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 A Bíblia chama de tais pessoas que se unem com essas coisas, que vão à procura desse poder, viste? Né? Diz que os pastores vão para eles, para que eles possam ter mais membros. Meu irmão, trabalho de conversão de pessoas não está nas mãos dos curandeiros. Está nas mãos do Espírito Santo. Então, ele está a revelar claramente que, olha, pessoas estão a ir sentar em frente de pastores que realmente não estão a convidar pessoas pelo Espírito Santo, mas pelos espíritos dos curandeiros ou pelo espírito dos demônios. Ele está a revelar aqui uma ideia no mundo inteiro. Estamos a entender que alguns pastores estão a chamar pessoas pelas forças malignas. Pelas forças que não são forças espirituais bíblicas. Já está claro isso. Então dá para compreender que muitos pastores não têm a vocação de verdade. Só vão à busca de hipnotizar as pessoas. Os curandeiros, o chefe Magos. Não é? Agora, pastor, há um ponto que o curandeiro levantou, sim, que é dos antepassados. Sim. Ter essa comunicação, essa união com os antepassados, qual seria o real significado? Será que é um pacto com Deus, com o diabo? Ou com o diabo? Quando nós lemos de outra vez o livro de Isaías, não é? Nós falamos bem do livro de Isaías. Eu apresentei um texto que diz o seguinte: se alguém dentre vós aparecer e depois dizer, vamos perguntar aos... se alguém aparecer, diz o seguinte, vamos perguntar assuntos dos vivos aos mortos. Vocês farão a seguinte pergunta: procuraremos sobre os vivos, saberemos algo sobre os vivos aos mortos? E por que não perguntaremos a Deus? E a Bíblia continua a dizer o seguinte: se alguém não perguntar a Deus sobre os vivos e vai perguntar aos mortos, essa pessoa não verá a alva. Isto é, não terá salvação. Não estamos a falar da salvação. Estamos a falar daquilo que Deus quer. Estamos a falar exatamente do que é certo. Não estamos a falar do populismo. Não estamos a falar de ser mais reconhecido. Não. Não estamos a falar de ter mais seguidores. Não. Né? Estamos a falar acerca da vontade de Deus. É isso, chefe Massango e o público. É isso, meu amigo Magosha. Estamos a falar da vontade de Deus. Está entendendo? E Deus está preocupado com aqueles que seguem a sua vontade. E outra coisa é, Deus é onipotente, extremamente onipotente. E Ele não interfere na razão das pessoas, não interfere no livre-arbítrio, não interfere nas escolhas das pessoas. Se um pastor escolhe ir procurar poderes aos curandeiros, é com ele. Já não está a fazer trabalho de Deus, está a procurar pessoas para ele e não está a procurar pessoas para Deus. É o seguinte, por isso que estava a dizer, não estamos a falar de fome aqui. Tudo bem, se um pastor vai aos curandeiros, esse podemos afirmar de uma forma categórica que é um enxomeado, quer dinheiro. Mas nós estamos a falar de quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é limpa e clara. Não é? Não é? E os pregadores verdadeiros da mensagem não estão preocupados com o público. Não estão preocupados com massas. Estão preocupados em apresentar o que é verdade. Outra vez, ele me disse, né, eu lembro, pastor, você está ficando pobre por causa da sua boca. Lembro disso. Né? E eu disse o seguinte, olha, não estou preocupado com essas coisas. Né? Eu estou preocupado em abrir a palavra de Deus e apresentar a verdade. Mas o que ele deve saber é que eu tenho comida em minha casa. Não é?
Obrigado, pastor. Deixa eu terminar uma coisa. Em 30 segundos para passarmos para o curandeiro. Sim. Então, o que acontece aqui, quando nós lemos o livro de Atos 8, 9 a 24, nós encontramos um senhor chamado Simão, o mago, que fazia atividades mágicas. Listen. Fazia atividades mágicas. E ele enganava as pessoas. E as pessoas diziam, este é o verdadeiro homem de Deus. Leia aí. Atos Apóstolos 8, 9 a 24. Mas quando Pedro apareceu e outros apóstolos começaram a pregar o evangelho, e eles curavam as pessoas pelo Espírito Santo, o Simão Mago chegou com dinheiro e apresentou diante de Pedro. Estou a pedir esse poder aqui. E Pedro disse, você com seu dinheiro pereçam. Você pensa que pode se comprar um dom que vem de Deus? Então, um dom que vem de Deus, seu senhor pastor que vai aos curandeiros, um dom que vem de Deus não se alcança aos curandeiros. Um dom que vem de Deus, Magocha, você não tem poder de dar. Um dom que vem de Deus, você não tem poder de dar. Porque Deus pode dar aos seus filhos, aos seus pregadores. Deixa eu te dizer isso. Creia, Magocha, pode crer, pode não crer, não é? Pode filosofar até onde quiser. Mas você não tem como dar a alguém o poder de Deus. Não tem como conquistar pessoas, você, para Deus. Deus conquista as suas pessoas por meio do Espírito Santo, por meio de sua santa palavra, quando ele é pregado. Este homem chamado Simão Mago convidava muita gente, mas quando chegaram os verdadeiros pregadores da mensagem, ele foi com dinheiro para pagar. Vou pagar, peço para me dar esse Espírito. Ele disse, cai fora daqui. O poder de Deus não se compra. É mesmo um dom que vem do alto. Obrigado, pastor Flávio. Iremos abrir as nossas linhas para ouvirmos outras opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é pastores e pactos diabólicos. Volto com o curandeiro. Curandeiro, comentários. E pode-se afirmar que o motivo dos pactos diabólicos é a fome. E qual seria o fim de um pacto diabólico e de um pacto com Deus? Eu afirmo que muitos desses pactos são causados simplesmente por causa de fome. Pese embora que o meu irmão aqui fica ofendido quando ouve a palavra fome, não sei se lembra-se de algumas coisas, mas quero pedir desculpas por isso. E eu sempre vou citar porque essa aqui é a verdade. Agora, tem um porém que ele disse aqui que não pode conquistar pessoas para Deus, ok? Deus é quem conquista, ok? Se nós sairmos agora aqui na estrada, aqui, não vamos andar 1 quilômetro sem encontrarmos homens com cartazes para convidar as pessoas para a igreja. Mas Deus pode conquistar sozinho as almas para onde se prega a palavra. Então por que é que precisamos de andar com cartazes? Por que é que precisamos de fazer vídeos, spots e colocar nas TVs para fazer publicidade da igreja? Por que nós precisamos disso? Muitos dizem, já ouvi muitas vezes, que Deus protege os seus. Se nós formos a olhar para as igrejas, agora tem segurança, tem empresas de segurança contratadas para guarnecer a igreja. Ok? Ou essa igreja não tem Deus de verdade para proteger aquilo que tem, todo o patrimônio que tem lá na igreja? Ou alguma coisa está a falhar. Então isso nos leva a crermos que nos dias de hoje já não temos a verdadeira presença de todo Altíssimo ou todo Poderoso ao seio dos líderes espirituais. Vais olhar para um líder espiritual, anda com segurança. Por quê? Por quê? Então, nós estamos a chegar num momento em que o maior perigo já não está fora por pessoas que não têm conhecimento da palavra. O maior perigo está com os homens que conhecem a palavra, os chamados homens de Deus. Porque eles mesmos têm medo de andar. Tem medo de andar por quê? Porque sabe que faz maldade com as pessoas. A cabeça ou a mente, a consciência tem um peso por coisas malignas que anda a fazer. Portanto, o povo moçambicano faz um levantamento e apura que na verdade hoje em dia já não temos aquilo que nós chamamos poder de Deus. Hoje, há pouco tempo afirmou também que ninguém pode dar o poder ao outro. Mas eu ouço muitas das vezes que há transferência de poder, de homem para homem, ok? Inclusive já assistimos isso. O povo moçambicano
pode confirmar que há transferência. Eu transfiro o meu poder para você. É teu poder ou é poder de Deus que você tem? Você pode doar ou tem que preparar essa pessoa para receber o poder do Altíssimo, ela por si também. Mas hoje em dia, há pessoas que até vão com malas calhamaços de dinheiro ajoelhar perante um homem. Para quê? Para ser dado orientação ou ser transferido o poder. O que quero dizer com isso? Quero dizer que Jesus de hoje é Jesus bolada. Já não é Jesus de verdade no seu todo. Como antes vinha se cultuando ou vinha se pregando, já não é como hoje. Hoje é just business. Por isso, o que é que cria mais business? Por nome de Jesus. É fome apenas. Então nós podemos tapar o sol com a peneira, dizer que isto não. A verdade é essa. É fome. Não tem uma outra coisa. O motivo principal é fome. As pessoas vão à procura de pactos para quê? Para melhorar da vida. E força a perceber, muitas das pessoas que procuram pactos, que não, digamos que não são pastores, que procuram pactos, o famoso Kukenga em Moçambique, para poderem perceber bem. O famoso Kukenga. As pessoas procuram isso por quê? Porque há dificuldades na vida. Algumas pessoas são pessoas que pregam, que oram diariamente, estão sempre nas igrejas, mas nada acontece. Por quê? Porque aquele homem que também está lá à frente, ele não tem uma aliança com Deus, tem aliança com outra pessoa. Ok? Tem aliança com um outro homem, seja lá da Nigéria, seja lá de Moçambique, mas tem aliança com um outro homem. Que já nem esse homem que ele tem aliança com ele, já não depende também da aliança com seus defuntos. Eu tenho aliança com meus defuntos, eu trabalho na base dos meus defuntos. Ok? Não busquei nada para acrescentar nos meus defuntos. Eu vivo, sobrevivo, ajudo os que me procuram na base dos meus defuntos e conhecimento das nossas ervas que são trazidas por Deus na terra. Por isso que eu afirmo, confirmo que faço tudo porque Deus me permite fazer. E no dia que Todo-Poderoso puder dizer para mim que não posso fazer, não farei. Não será um homem que nem ele não sabe o que está a fazer, que vai dizer por mim, magocha, não sei o que vai gostar. São vertizes esses todos. São maneiras de querer fechar as pessoas apenas. As pessoas ficarem atrapalhadas. E o povo moçambicano hoje em dia está desperto. O povo moçambicano está em alerta, já sabe o que é certo, o que é errado, e já sabe quais são os que estão mais errados neste nosso continente. Ok? Não vale a pena as pessoas falarem bonito porque não sei que eu sou um pastor, eu cumpro com a palavra. Cumpre com a palavra você aonde? Cumpre com a palavra você. À noite você procura os homens para virem preparar até a sua casa. Você não consegue ficar à vontade, estás a rasca na sua casa. Ok? Precisas do curandeiro para vir colocar um suporte para você poder ter um bom sono. Você nem aguenta com ataques espirituais do seu parceiro. Mas você é um pastor também. Não estás fisicamente preparado, nem espiritualmente preparado. Então não vamos estar aí a tapar o sol. Os pactos todos, a origem. E o fim de um pacto diabólico. Ok, aí vem. Quem vai à procura do famoso pacto, que é o Kukenga vulgo em Moçambique, que já está a sair da essência tradicional, à procura de poderes, de super espiritualidade de fora da sua família, para vir dar acréscimo naquilo que você faz. Aí é sacrifício, porque nessa aliança vocês vão combinar. É tanto que eu preciso. Se a pessoa precisa de sangue, vai dizer que precisa de sangue. Há pessoas que fazem esses pactos e depois começam a perder família. Há pessoas que fazem esses pactos e não vivem muito tempo. Há pessoas que fazem esses pactos, conseguem progredir sim, mas deixa problemas para toda a família. Por mais que constrói grandes palácios, basta essa pessoa ir embora, aquilo tudo desaparece. Mas existe uma outra forma de fazer isso, ok? Que é não procurar espiritualidades que não são da sua família para você poder prosperar. Você procurar alguém que conhece medicamentos. Um médico tradicional que está dentro da liga dos médicos tradicionais, ok? Que não vai te envolver em coisas que não têm nada a ver com o seu amanhã, que não vai trazer benevolência no seu amanhã. Então essa pessoa vai te fazer um banho básico, vai te dar os rituais certos para você ter engajamento com os seus ancestrais e as tuas coisas vão andar. Por quê? Até o pastor tem seus ancestrais. E esses seus ancestrais são reconhecidos por Deus, porque também foram filhos de Deus. Foram permitidos por Deus para existirem. Tocou neste assunto que nenhum homem tem o plano de nascer. Obviamente, ninguém tem um plano de nascer. Nenhum pai não tem um plano de fazer um filho. Mas se conseguiu, valeu. Por quê? Conseguiu porque Deus permitiu. Então, nós estamos a ser arrancados, Deus, nós que não amanhecemos na igreja todos os dias a gritar, estamos a ser arrancados por causa de quê? Só porque eu não fui ali te dar dízimo.
A tua luta comigo é porque eu não fui lá te dar dízimo. Não. Se eu não tenho Deus, esse não é sua conta. É minha conta. Se você tem mais Deus, você sozinho também é que sabe que eu tenho mais Deus. Agora, o julgamento final é para todos nós. Por mais que você diga que eu ter tua testa toda escrita Deus, 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 Jesus, Jesus, tudo, todo lado. Você falar Jesus, beber Jesus, dançar Jesus, dormir Jesus, há de acordar um dia, ir queimar e me assistir, eu a viver bem lá. Obrigado, obrigado. Porque não é você que faz julgamento. Obrigado, curandeiro Magocha. Pastor, comentários em torno dos pontos levantados, também indo para o nosso outro ponto. O fim do pacto diabólico, do pacto com Deus. Qual é o fim? Permita-me ler um texto que está na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 13, 14 e 15. Diz o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, não é? Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros transfiguram em ministros da justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. É assim, há muita gente que faz esse trabalho, não é? Como chamam de dizer, que prega o evangelho e que passa por lá, não é? E eu volto no tema como ele é, né? Não correndo para os dízimos, correndo para outras coisas, não é? O dia de dízimo, vamos falar sobre o dízimo. De oferta, vamos falar sobre as ofertas. Mas, na verdade, estamos a falar dos pactos diabólicos. Ou dos pactos diabólicos e os pastores. O que nós queremos apresentar é como é que eles trabalham. Realmente, eles podem fazer muita coisa que possa maravilhar pessoas, não é? Já se disse pela Bíblia que chamam-se esses de apóstolos de fraude, apóstolos fraudulentos, não é? Pessoas que não têm nada a ver com a pregação da mensagem, não é? E a própria Bíblia diz que, olha, não se admira porque o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Há muita gente que pensa que diabo é um ser preto, é um ser assustador, mas a Bíblia chama de diabo, antes dele ser diabo, como um anjo de luz, não é? Que não perdeu a sua fisionomia, só perdeu não perdeu a sua fisionomia, nem perdeu o seu poder, mas o seu poder foi amaldiçoado para não fazer mais o bem e fazer seu mal. Faz o mal de variadas formas, não é? Então, é interessante também ler o livro de Mateus 7, não é? Eu não vou deixar de ler essa parte porque prefiro ser homem da Bíblia do que homem das minhas próprias palavras. Mateus 7, verso 21, diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, não é? Uma gosta não pode pensar, ou outros não podem pensar que eu estou a negar a questão de pastores irem à presença ou na presença dos curandeiros para pedirem poderes. Nós sabemos de antemão que vão para lá. Isso está claro, não é? Eles estão aqui afirmando isso. E alguns pastores não sabem, não podem dizer que não vão, não é? Ou podem se desviar dessa discussão. Mas na verdade vão para lá. Mas quem vai entrar no reino dos seus manos no dia do julgamento é realmente aquele que faz a vontade de Deus, não é? Muitos podem dizer Deus, 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 né? O próprio meu amigo Magoja diz que confia nos antepassados, mas tem Deus. Pode falar o nome de Deus, mas Deus pode não lhe reconhecer. Alguns podem pregar em nome de Deus e Deus pode não lhe reconhecer. Mas o fato é a gente apresentar o que diz a Bíblia. E outra coisa diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Para dizer que há pessoas que profetizam e usam o nome de Deus, mas não estão em Deus, não estão preocupados. E ele continua dizendo o seguinte: e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que quer dizer o seguinte: há muita gente que até
chega ali, assusta o demônio e o demônio sai, não é? E pensam que estão a fazer o trabalho de Deus. Até vão filmando aquilo ali, vão colocando aquilo ali nas redes sociais, que não tem nada a ver com Deus, né? Muitos que vão à procura dessas coisas, né? Deus, quando encontrava alguém doente, o que ele fazia? Levantava a pessoa. Mas hoje em dia, os meus amigos, pastores e pastorinhos, eles sopram e caem. Olha, está para levantar ou cair? Ou dá um tal e cai? O que é isso aí? Questão demoníaca. E depois, por causa de coisas que anda a invocar, que anda a buscar os magochas e outros curandeiros, começa aí a falar de línguas que depois você pergunta, mas pastor, o que você estava a dizer? O que você estava a dizer? Ele não apanha nada, não vai te dizer nada. Porque pensa que a Bíblia fala de línguas estranhas. Mas quando nós vamos para as raízes gregas e hebraicas, em nenhum momento vamos apanhar lá a expressão língua estranha. Não, mas outras línguas que podem ser compreensíveis. Não é? Porque Paulo diz, se a língua que você fala não é entendida, não é compreendida por outra pessoa, qual é o benefício dessa língua? Então você vai descobrir que por conta dessas coisinhas que os meus amigos, meus colegas vão à busca, não é? Vão à busca, esses poderes para ter muitos membros, né? Quer dizer, é uma grande vergonha, né? Onde uma goja diz isso, né? Pastores, por favor, é uma vergonha. Onde o curandeiro diz, vocês pastores vêm a mim, e à tarde ou à noite já tem muita gente. Por favor, isso aí não é de Deus. É uma coisa completamente demoníaca. Então precisamos compreender essa parte. Existem pastores que vão, se existem, mas isso não é certo. Não é? É um pacto com o diabo. Porque Deus é Deus, ele não precisa de ajuda de espíritos. Pastor Flávio Chilundo, curandeiro Magocha, olhando para o tema 2, pastores e pactos diabólicos, últimas considerações. Antes das últimas considerações, percebi aqui uma questão que diz que os pastores de hoje sopram e caem. Tem uma coisa que eu quero elucidar as pessoas. Se nós fizermos, porque nós precisamos estar lúcidos para analisar as coisas. Se fizermos um levantamento, vamos perceber que o maior índice de manifestação demoníaca encontra-se nas igrejas. Ok? Quer dizer, que agora está na moda ir na igreja para cair. Então procuro saber se libertação consiste em cair. Aí está o assunto. Libertação consiste em cair. Por quê? As igrejas onde não se cai, se for já perceber, tem menor número de pessoas. Também. Por quê? Porque se calhar essa pessoa que te manda cair toda hora é nosso filho lá em casa, que sama lá, ajoelha lá aqui. Ok? Ajoelha, depois chega lá, você vai dar a tua palavra como você pretende. Ok? Agora, o aspecto de falar em línguas não entendidas, qualquer um pode falar. Ok? Até coelhinho também pode falar. Estou a falar em línguas, mas eu não sei o que estava a dizer. Também. Ok? Então são adrabices para conseguir um golpe, para conseguir ter alguma moeda para sobreviver. Por isso que no meu análise e nas pessoas lúcidas que entendem as coisas, conseguem ver as coisas na superfície certa, conseguem perceber que toda essa disputa é por causa de dinheiro apenas. É por causa de fome. Então nós precisamos de ignorar a fome, colocarmos as coisas no seu devido lugar. Ok? Se você é pastor, experimenta lá, abrir tua igreja, pregar a palavra sem citar o nome curandeiro, porque foste buscar isso do curandeiro, mucheca no curandeiro. Prega! Para fechar? Para fechar, quero mais uma vez alertar aí ao povo moçambicano para prestar atenção com os falsificadores das minhas redes. A minha página é Magocha, Profeta Magocha, curandeiro com xixi, não com CH. Se veres uma página dessas, então essa não me pertence. No Instagram me encontras com Magocha Oficial. E para quem precisar de mim, tem um contato que é o 87-86-85-552. 87-86-85-552. Vamos resolver questões espirituais, não questões de fome. Ok? Vamos resolver questões espirituais. Obrigado, vamos terceira ganhar todos nós. Magocha, Deus, para fechar, olhando para o nosso tema 2,
pastores e pactos diabólicos, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Fechando, parece que o nosso tema está realmente à procura de trazer os pastores a tomarem consciência e pregarem a salvação, não é? Não exatamente a gente procurar poderes terrenos. Nós estamos preocupados com poderes terrenos, mas estamos preocupados com pactos que nos levam à salvação. Não pactos para ganhar dinheiro, não pactos para ganhar fama, não pactos para ganhar popularismo, não é? Mas estamos preocupados com pactos que nos levam à salvação. Aconselhar aquele pastor que vai ao curandeiro para buscar pactos para poderes terrenos, para ter mais pessoas, mas sim é necessário procurar um pacto que leve as pessoas à salvação. Nós não estamos a falar de fome, volto a dizer, não é? Eu quero dizer o seguinte, talvez da próxima vez o meu amigo Magosha vai poder falar, mas da outra vez o meu amigo Magosha hoje estava a sair muito do tema, o que não é o certo. O tema estava a falar de pactos diabólicos e pastores. Ou para outra, pastores que deixam seguir a vontade de Deus e vão à procura de coisas estranhas. 30 segundos. 30 segundos. Quero chamar a todos a lerem a palavra de Deus. Os pastores, leiam bem a palavra de Deus e não vão para Magosha. Por favor, vão para a casa de Magosha para pregar o evangelho, não para pedir poderes dele. Obrigado. Obrigado, pastor Flávio Chilundo. Obrigado, curandeiro Magosha. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Não perder logo a seguir o programa Alerta na TV com Dom Coelho e Lloyd Freud. Eu sou Theo, filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.